Então, quarta-feira, 12 de novembro, meia-noite e 46. Hoje é aniversário da senhora minha mãe e recebi uma solicitação de avaliação de artigo da revista Contação de Histórias e Oralidade da UNEB. A UNEB é uma universidade estadual da Bahia. Não me recordo de ter feito outro texto para essa revista. Vou dar uma olhada nela. Ó, aqui tem a notificação, deve ser deles. É esse mesmo. Primeiro periódico científico exclusivamente dedicado a estudos, pesquisas e reflexões e contação de história e oralidade do Brasil. Oh, uma ideia legal. Grupo de pesquisa, estudo em leitura e contação de histórias, da UNEB. Tive uma colega que se formou lá, ela fez ciências sociais, ela já é falecida. E esse é todo o contato que eu tenho com a UNEB. E ancestralidade do conto, atualidade do conto, seu futuro, papapá. Tem um canal no YouTube. Eu realmente não conheço a revista. Ah, ela é bem novinha, tem só 4 volumes. Poéticas Amazônicas. Tô só dando uma olhada a ver se tem alguém conhecido, algum texto que pode dar um ânimo extra. Eu realmente não tenho contato prévio com essa revista. Acho que é inclusive a primeira revista da, da Estadual da Bahia que me pede parecer. Aqui tem um erro de tradução, mas quem já viu o vídeo sabe que é bem comum. O título é Um Encanto da Mata e Vozes da Infância. Este artigo analisa uma experiência de intervenção em 2010 em uma escola de educação infantil no município de Chapuri, no Acre. Esse município tem... não lembro agora se é Runicuim ou Iauanauá, na qual a contação de histórias amazônicas realizada por mim e pelo grupo Fuxico de Contadores de Histórias de Chapuri foi integrada ao cotidiano pedagógico como prática decolonial, estética e formativa. A partir de pesquisação de caráter narrativo, com diários de campo, observação participante, oficinas com professoras, examinamos deslocamentos afetivos e epistemológicos produzidos quando a oralidade tradicional entra em sala de aula. Crianças reconhecem-se em repertórios locais, docentes reativam memórias e a escola se torna território de pertencimento. Dialogamos com Zunthor, oralidade e performance, Freire, diálogo e leitura do mundo. O Freire deve ser o Paulo Freire, o Zunthor eu não sei quem é. Quirrano deve ser o Aníbal e o Walsh deve ser a Caterine. Colonialidade e resistência. Articulando a narrativa amazônica como ato pedagógico e político. Os resultados indicam que inserir narrativas tradicionais no currículo de educação infantil fortalece identidades, amplia a escuta sensível e qualifica o ensino como ecologia de saberes. Ecologia de saberes é coisa do Boaventura. Para ter sido removido, provavelmente é a autora. Curiosamente, ainda utiliza a categoria dele, né? Concluímos que contar histórias da Amazônia na escola não é adorno, é defesa da vida e afirmação da pedagogia situada. Imagino que é uma professora com alguma formação em antropologia ou talvez em arte e uma pegada decolonial bastante escancarada ali. Mas pode ser uma licenciada também em biologia, alguma coisa assim. Ou até em artes, né? Eles davam até amanhã para dar o prazo de resposta. Recebi faz uma semana e um mês para devolver. É um prazo bastante razoável, bastante grande na verdade, e é mais que suficiente. Esse prazo de resposta aqui é que eu já comentei em um outro vídeo, que não deve estar no ar ainda, que às vezes quando tu perde ele a revista tira a avaliação, né? Eu acho um bocado desnecessário, mas às vezes acontece. Inclusive, esse foi o motivo de eu ter acelerado esse parecer e outro, porque os dois venciam amanhã o prazo de resposta e eu perdi um parecer que eu realmente queria fazer
para uma outra revista por conta disso, né? Mandei um e-mail para ele ver se eles querem devolver, mas acho que já era. Aí ver se tem conflito de interesse, se não, já foi. Aqui tem um erro de tradução, que é bastante comum no JS. Normalmente qual que é o problema? É que o JS quem atualiza não é a revista, né? É o portal de periódicos ou alguma coisa do gênero da própria universidade. E eles não atualizam com a frequência merecida e aí acaba ficando as versões desatualizadas para todas as revistas que estão naquele repositório, né? Ó, diretrizes de avaliação. Claramente foi eles que fizeram, tá? Não tá na formatação padrão e nem o texto. Segue sugestão de avaliação dos textos. Sugestão, adorei botar essa palavra aqui. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. Primeiro, a identificação dos autores não consta no arquivo. O texto tem consistência teórico-metodológica dentro do escopo da revista, tem coerência e coesão, tem linguagem dentro das normas ortográficas e gramáticas vigentes. Aí, justamente nessa frase, começa com letra minúscula. O arquivo da submissão está no programa Microsoft Word ou compatível, gravado em formato doc ou docx. Uso de normas de estilo e requisitos bibliográficos da BNT em vigência, texto em folha padrão A4, margem de 2,5 em cada um dos 4 lados, fonte Arial, espaçamento, bababá, sem sublinhado, negrito, citação com mais de 3 linhas fora do corpo, fonte Arial, tamanho 1, sem aspas e com citação correta. Utilizou aspas simples apenas para citação dentro do corpo do texto com citação correta. As referências estão registradas dentro das normas da BNT, somente são registradas as referências que estão no texto. A maioria dessas coisas eu só vou olhar se efetivamente o texto estiver muito mal formatado, né? Mas com exceção dessa última aqui que eu sempre olho. Mas é bom eles terem botado isso aqui, porque se eu precisar dessa informação, né, qual que é o tamanho que eles usam, eu venho aqui olhar, mas eu não vou ficar verificando isso. Só se realmente estiver visivelmente problemático. Aqui está o texto. Ó, que bonitinho ali o cabeçalho. As diretrizes aqui eu imagino que é a mesma coisa. É. Por isso está formatadinho bonitinho desse jeito. Aí tem um campo para o autor e editor de resposta, só para o editor, para mandar um arquivo e acabou. Então vamos direto para o texto aqui. Eu vou aumentar isso aqui que já está pequeno demais. Aí a primeira coisa que eu faço é ver se o texto está identificado, né? Ó, Rosemary Lapa de Oliveira. Vamos ver. Se ela for lá do Acre, é uma chance gigantesca de ser a autora, né? Se ela for da Bahia, provavelmente é da revista. Ela é da revista, ó, tá aqui, ó. Confirmado em um NEB. Duvido que ela esteve fazendo pesquisa de contação de história no Acre, mas a gente pode dar uma olhada aqui, né? Vamos ver as últimas coisas aqui. Ó, afro-brasileiro, africano. Eu acho que ela dá aula de língua portuguesa, uma professora de educação, mas claramente ela não é autora, né? Então, vamos voltar pro texto. Aí, vamos ver aqui. Vou ativar as revisões, né? Todas as marcações. E vamos testar, ver se está funcionando. Ó, canção de auxílio. Isso aqui é porque eu tava assim no outro parecer. Vou até trocar isso. Onde é que tá esse negócio? Aqui. Chapuri. Vamos ver de novo. Chapuri. Fechou. Aqui eu vou passar para inglês porque provavelmente não está.
Olha, tá. Quebrei a cara. Aqui vou passar pro espanhol. Ah, esse não tá, viu? Esse aqui eu vou tirar, porque eu nunca deixo a marcação de alteração de idioma. Esse aqui eu vou botar português. Parece que o texto não tá não tá paginado. É, não tá paginado mesmo. Aqui a gente vai fazer uma coisinha porque eu já vi que ela botou português de Portugal. São 3 autores. Acho que isso aqui é padrão da revista. Falei que era Boa Ventura. Pô, publicou o texto dele, botou o texto dele em inglês, cara, sério? Qual a necessidade disso? Eu nem sei se é esse título do livro dele em, em inglês. Por que eu tô olhando isso? Porque se não for, é o Ia que fez. Não, mas foi sim, ó. O Aníbal Quijano, como eu tinha pensado. Esse aqui vai ter que ficar aqui, contra minha vontade, mas vai ficar. Eu tô bem ruim. Tá uma gripe medonha. Agora vamos para a leitura do texto. Já vou fazer uma coisinha aqui, antes que eu me incomode. Vamos tirar os parênteses e tudo. Eu não vou ficar lendo, né? Mas aí eventualmente faço comentários ou leio alguns trechos específicos. O resumo tá igual tava lá.
que a autora fez uma coisa que normalmente a galera não lembra de fazer, que é botar o estado e o Brasil no inglês. A galera deixa ali no Google automático e fica uma porcaria. Excelente, e parabéns pros autores aí. Eu tô vendo se o abstract tá igual ao resumo. Não dá de ver aí, mas eu tô com o dedo aqui na linha de cima do resumo, né? Isso aqui claramente foi feito manualmente, tá? Não foi tradução automática. Dificilmente o tradutor ia fazer isso aqui. Que aqui tá diferente, né? Aqui ele botou um E. E aí a tradução do Google teria que saber que os dois trabalham que é a mesma pegada. Ah, é interessante que só fala das professoras. Provavelmente. Ah, é criança pequena, né? Deve ser realmente primeira série. Aqui começa o texto, né? Temos um ótimo sinal que a pessoa não deixa espaço depois. Ah, é homem, ó. Ah, teatro. Aqui é um problema, ó. Porque com isso aqui, ó, eu descubro quem é a pessoa. Ele fala que ele criou e que é homem. Esse aqui é o autor, ó.
Não, não é esse aqui não. Acho que não é nenhum deles. É, acho que é esse aqui. Ai, ai. Enfim, vamos continuar, né? Não sei quem é a pessoa, só identifiquei o nome, não faço ideia de qual que é a proposta e isso não vai afetar a avaliação. Mas eu vou comentar, né? O ideal seria, na verdade, ocultar o nome do grupo em todas as menções, né? Botar grupo a ser identificado, ou sigiloso, ou qualquer grupo XXX, ou qualquer outra coisa. Mesmo a universidade onde se formou poderia ter sido omitida, ou os anos, né? Mas também não é o fim do mundo, não é uma pessoa exatamente rastreável. E claramente ele é do Acre, né? Pra ter noção de todo tipo de comunidade de população tradicional que tem lá. É, daí o nome da escola ele não coloca aqui, né? Isso já era legal de ter. Ah, mas ele vai bater aqui daí, por isso que ele não botou. Ó, isso aqui é outra coisa que daí eu consigo confirmar quem é a pessoa. Provavelmente é o Kennedy. Porque o camarada aqui é do grupo Fuxico, né?
Mas eu também não faço ideia de quem é o Kennedy. Isso aqui tava lá no resumo já, né? Que as crianças começaram a contar a história também. Até agora tava interessante. La Rosa e Clandinin Colley. Esses autores eu não tô lembrando pelo nome. Deve ser autoras. Ah, é um homem? É, um dos textos dele não tá aqui. Esse é ok, o Otto temporário, mas eu vou tirar depois, né? Aqui, ó. Eu vou marcar os dois porque eu vi que são poucas menções e porque pode ser que ele só altere, tá? Mas o ideal não é marcar tudo, não, é marcar só uma vez é suficiente. Mas como eu vi que são poucas menções, eu vou marcar todas para caso a pessoa altere. Ela altere tudo para 2002, não fique nenhum 2017 perdido. São dois. Jim pode ser mulher, mas são dois homens aparentemente. O Benjamin eu conheço, o Paulo Freire também, Raul Boas também, o Keanu também, Boaventura também, a Catherine também, e só os outros autores eu não conheço. Só tô verificando os que aparece lá. É, aqui a ideia dele é realmente dar um. Não só uma valorização do autorreconhecimento, como um protagonismo de ação, né? Nas crianças, no caso.
Aqui já tem uma coisa que me incomodou. Que eu já vou resolver agora. É, realmente achou que isso ia ficar assim? Não comigo aqui. Tô botando em ordem. E tava vendo se todos os nomes estavam completos. Eu vou olhar porque tem muito texto dele. E pode ser que ele tenha usado dois e só mencione um. Não. Felizmente não. Até aqui ele tá fazendo revisão de literatura, né? Eu tô esperando a tal intervenção. Até aqui tá interessante, mas ainda é só revisão de literatura. Já tá na metade do artigo. Acho que foi tudo já. Falta lá, Maurício. Ah, então já posso tirar todos.
Isso aqui também dá uma poluição visual desgraçada. O arquivo fica mais pesado. Até para rolar às vezes, dependendo da quantidade de referência. Pô, ele foi feito em 2010 e traz vários textos bem mais atualizados. Provavelmente está reciclando um texto, era um texto que não tinha onde publicar, né? Porque contação de história não é exatamente uma prioridade nas revistas, a não ser quando é de educação infantil ou de artes e tal. E talvez ele começou a buscar o texto para remexer agora. Que bacana. Pelo menos atualizou as referências, né? 80 crianças. Ah, 4, 5 anos, duas professoras. O percurso metodológico foi estruturado em 4 etapas: observação inicial, planejamento das ações, realização de contação e registro de reflexão. Diário de campo, ó. Nosso candidato a antropólogo. Não que seja exclusivo da antropologia, né? Mas quando a galera de outras áreas chega perto, a primeira coisa que eles fazem é dizer que estão com um diário de campo e estão etnografando. Não, eles gostam de usar a palavra etnografia, sem ser verbo. Mas ele não usou aqui não. Vale registrar. Eu que deduzi que talvez tivesse um pezinho de antropologia aí no meio. Oh, que legal que me mandaram fazer parecer esse texto. É bem diferente. Porque normalmente não pego texto de educação infantil, né? Mas como contexto amazônico.
Pô, eu só queria ver um pouquinho da intervenção, né? Parece que ele tá mais pro folclore do que pra mitologia indígena, né? Isso aqui é legal. Esse termo aqui já valeu o artigo. Da rede da cozinha. Que eu sugeria a pessoa fazer um texto só com esse título, né? Que é bastante apelativo. Não sei se é comum, eu nunca tinha ouvido falar. Que conheça a fogueira como espaço de formação de pessoa, de criança, mas pedagogia da fogueira pra mim é uma expressão nova. É que é tudo folclore, né? Por um acaso, acabei de reparar uma coisa. Ai, só porque eu já tô aqui. Onde é que eu tava?
Isso tá ok. Eu vou recomendar aceitar. Vou mencionar que apesar de trazer alguns elementos da intervenção, não descreve ela propriamente dita, né? Ele traz alguns elementos espalhados, né? Não é exatamente um problema, mas poderia enriquecer o texto. O texto possui origem e local de execução bastante particulares e muito pouco explorados na literatura sobre o tema. Este ponto valoriza muito o artigo a partida, tanto o autor como a escola onde foi realizada. As atividades são localizadas no Acre. É muito curioso que em uma cidade do Acre, a temática regional e ambiental local seja tão pouco explorada, e pelo que parece as narrativas, memórias e mitologias indígenas dão lugar para folclore nacional clássico. O texto pode ser publicado como se encontra em anexo e envio um arquivo com ajustes de formatação que são recomendados, mas não são obrigatórios, com exceção das margens, que são normas da revista. Para além dessas sugestões, gostaria de sugerir fortemente que o autor considere incluir pelo menos uma ou duas bibliografias de autoria indígena, se possível do contexto amazônico ou acreano.
não vou lembrar como é que escreve o nome do livro. É um coletivo de professores indígenas. Esse aqui. Acho que é esse aqui. Pô, não vou lembrar o nome. Não lembro se é esse aqui, eu acho que não. Ah, acho que é esse aqui mesmo. Esse aqui é da coleção, né? Deixa eu ver. Esse foi o primeiro coletivo de professores que se manifestou pública e politicamente para alterar a legislação educacional que teve efetivo impacto em legislação federal. Renato Nicolai, sempre, cara, ele compra todos os livros, digitaliza. Ah, acho que é esse aqui mesmo. E, e depois vende o livro de volta e joga para o etnolinguística. Ah, é bem esse aqui mesmo. É esse aqui. Vou deixar o link pro cara. Especialmente recomendo o seguinte livro. Disponível. Tá. O texto pode ser publicado como se encontra e anexo envia um arquivo com ajustes de formatação que são recomendados, mas não são obrigatórios, com exceção de imagens que são normas na revista. Para além dessas sugestões, gostaria de sugerir fortemente que o autor considere incluir pelo menos uma ou duas bibliografias de autoria indígena, se possível do contexto amazônico ou acreano. Idealmente, autoras mulheres do norte. Não necessariamente sobre contação de história, mas muito possível de ser explorado e inclusive incorporado em futuras atividades enquanto artista, pesquisador, aprendedor de histórias. São autores da literatura infantil e infanto-juvenil indígenas, como Márcia Cambeba, Daniel Munduruku Cauerá e Helene Potiguara. E especialmente alguns destes autores possuem mais de 50 livros publicados para crianças, jovens e adolescentes. Além disso, usam e abusam de imagens, fotos, e no caso de Eliane Potiguara, inclusive materiais que permitem vide cartilha do Blooming permitem interação
material aqui que eu estou mencionando da Eliane Potiguara é uma cartilha que foi feita, não vou lembrar o nome agora, que é considerado por ela e por outras pessoas como o primeiro livro de literatura indígena do Brasil, né? Que é uma cartilha do Grumin, que era preto e branco, e tinha ali a possibilidade da criança pintar, né? Então cada criança pintava da cor do jeito que queria. Estamos falando aí de década de 90, final da década de 80, começo da década de 90. Não lembro se é de 86, acho que é de 86 o livro. Ou de 96, acho que é de 86. Então, é muito antes de ter aí esses livrinhos da China que paga R$ 50 na canetinha e mais R$ 50 no livro pra pintar, né? Tá muito avançada a parada. 50 anos na frente, 40 anos na frente. É... Além disso, pode ser um movimento bastante radical e decolonial se substituir o folclore por mitologia indígena e músicas de fato, não desmerecendo o folclore. Reitero que essas sugestões não precisam ser incorporadas no texto, mas alavancariam sua proposta decolonizadora e sendo um campo e um ator do Acre seria esperada. Por fim, eu particularmente senti falta de mais detalhes sobre as práticas em si. Pequenas menções são realizadas, mas não há, de fato, um ou dois parágrafos em sequência que descrevam um episódio ou dois de maneira mais desenvolvida. Este tipo de descrição aumentaria bastante a qualidade final do texto. O livro de Boaventura possui edição em português. O livro de Boaventura e outros citados possui edição em português e talvez seja simpático substituir por esta edição, especialmente para um autor lusófono. Aí pro editor, acredito que o autor é Cleison Alves da Silva, ou mais provavelmente Kennedy Braga de Fora. Esta informação, no entanto, não afetou a avaliação. Não possuo conhecimento sobre nenhum dos autores, mas essa possibilidade de identificação surgiu no próprio texto. Ah, já tá. E é isso, foi super rápido, não deu nenhuma hora. O texto é pequenininho também, mas
Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes de uma coisa. Vou dar uma olhada nos comentários que eu fiz pra mencionar lá. Ah, o texto que não tá na bibliografia, as páginas, o texto do artigo. É isso. Recomendo a parte autora considerar seriamente a escrita de um livro ou material didático com o mesmo proposta de intervenção com o título Pedagogia da Fogueira. É, há duas ou três passagens, entre aspas, que não foi incluído o número da página e há uma referência que não foi incluída na bibliografia. Aí fechou. Vou copiar tudo porque eu não tô afim de estado novo. Aí a gente vem aqui, trabalhos técnicos. Se eu ainda estiver logado, não sei se estou. Vamos descobrir já. Acho que não estou mais. Vou tentar de novo. Não estou. O CNPq tá com algum problema hoje. Tá me desconectando o dia inteiro. Não vou botar aqui porque senão vou ter que identificar meu CPF. Não tô afim de fazer isso. Então é isso, meus amigos. Um ótimo dia quando receberem este vídeo para ver. Para quem quiser assistir. Quem tiver assistido até aqui. Eu acredito que isso só deve ser publicado lá para talvez janeiro ou fevereiro. Ou talvez depois até. Porque dificilmente isso aqui vai entrar. Deixa eu ver aqui se tem previsão disso aqui. Vou matar essa curiosidade já. Aqui, ó. Como é que descobre quando que a revista vai publicar? Primeiro vê se ela tem um ou dois números. Ó, ela tem dois números por volume. Por um acaso que tá tudo fora de ordem, né? Essa aqui foi publicada quando? E essa aqui foi publicada quando? Se ela tiver dois ou três por volume, tu olha quando que é o próximo, né? E se for só uma edição, tu também. Ó, aqui, ó. Maio, setembro, novembro e setembro. Aparentemente, ó, uma em novembro, a outra mais ou menos um ano para cada uma. Então provavelmente só em junho do ano que vem. Talvez abril, né? Mas eu imagino que antes de fevereiro não vai ser publicado. Esqueceram de arrumar aqui, né? Mas o fato de terem me mandado texto é porque estão trabalhando. E então é isso. Até a próxima, pessoal. Isso deve ser publicado só no ano que vem, 2026. Se o texto for publicado, eu disponibilizo o vídeo. Se não for publicado, vocês nunca vão ver esse vídeo e provavelmente nem eu. Até mais.